Como você bem pode ver, hoje está nublado, chovendo. Neste exato momento está chuviscando, fazem exatamente 12 graus. Eu estou aqui gravando por conta do compromisso que eu tenho de trazer todos os dias uma mensagem para você e hoje especificamente contando sobre como morar sozinho, a experiência que eu tive. Eu já moro sozinho já há alguns anos, então se você ainda está na casa dos pais, na casa dos avós, na casa dos tios e que você pretende morar sozinho, eu creio que este vídeo vai te ajudar bastante. Eu vou te contar um pouco do como que foi a minha trajetória, coisas que eu enfrentei, coisas que eu passei, obstáculos, superações, o como que desenvolve muito, principalmente para você que é homem, cara. Então, é um papo bem simples, é uma conversa, eu pretendo estar bem à vontade aqui como eu já estou. Estou de blusa, tá frio, eu tinha gravado ontem à noite achando que hoje o dia pelo menos iria estar um pouco mais aberto também, mas não foi isso que aconteceu. A chuva continuou, está chovendo muito por aqui, o clima está bem instável aqui em Florianópolis, Santa Catarina, mas eu creio que uma nova fase já vai estar chegando também do clima, né? Então, espero que você esteja aproveitando o seu dia. Eu gostaria muito de contar para você que, caramba, quando eu saí de casa, tava tudo programado certinho, aquela coisa bonitinha, sabe? Eu vou sair de casa me despedindo dos meus pais, só que não foi bem assim. A realidade para mim, ela bateu de uma forma bem diferente. Eu não gostaria que fosse assim, mas hoje eu entendo que me tornou o homem que eu estou me tornando, então amadureceu bastante. Certas pancadas da vida que ela vai nos dando. Então, quando eu tinha 15 anos, eu me lembro muito bem, eu já trabalhava, eu ajudava em casa, eu morava com meu pai na época já estava separado já da minha mãe, e eu morava com alguns irmãos, junto ali com meu pai também, né? Inclusive alguns não trabalhavam, e eu trabalhava e ajudava também. Aí meu pai, ele sempre teve problemas com bebida, ele era alcoólatra. Hoje ele está tratando isso, então eu me lembro muito bem que quando ele chegou em casa, a gente já estava já brigando alguns dias, sabe? Já partindo já por uma violência da parte dele, claro, eu era bem criança, bem menor, não conseguia me defender. Até que teve um dia ele chegou em casa, cara, virado, malucão, assim, pegou minhas coisas e jogou tudo pra fora, irmão. Tudo pra fora mesmo. Me bateu, me colocou pra fora de casa e, cara, foi... Eu não tinha o emocional que eu tenho hoje, não tinha o psicológico, não tinha o intelecto, não tinha a habilidade para poder saber lidar com as coisas, então foi bem difícil com 15 anos. Mas hoje eu entendo muito bem o quão isso foi importante. Daí como que começou a nascer o Alexandre, que já mora sozinho já há alguns anos. Eu me lembro que depois desse episódio, eu fui na casa de um amigo meu, que se chamava Tiago. Ele já morava sozinho já. Aí ele me recebeu na casa dele, se não me engano, durante 7 ou 10 dias. Enquanto isso eu estava já procurando ajuda para mim me mudar daquele lugar, porque não era um lugar bacana. Aí depois eu frequentava uma determinada igreja e um pastor, ele compartilhou com um irmão, com um amigo daquela igreja local. E esse irmão, ele me acolheu na casa dele durante mais de um ano, cara. Durante mais de um ano, o nome dele é Michael. Então ele me acolheu na casa dele durante mais de um ano. Aí depois eu fui trabalhando, fui ter algumas experiências, depois teve um tempo assim que não estava muito legal a convivência também, por conta da minha parte. Então eu me mudei, eu fui para Brasília, tentei arriscar uma outra coisa, aí depois eu voltei, aí eu já não poderia mais conviver naquele local. Então novamente tive que pegar um outro lugar, tive que encontrar um outro lugar, então durante um bom tempo eu fiquei meio que nesse ping-pong até eu começar. Eu já não morava mais com os meus pais, eu basicamente estava morando sozinho, só que de favor, ficava sendo jogado de um lado para o outro, então não foi legal, cara. Foi um período bem traumatizante assim da minha vida, só que eu vejo o quão me amadureceu, entende? O quão me amadureceu, me fez enxergar a vida de um outro modo, fez desenvolver uma certa resiliência, uma calma, uma força, de que, irmão, eu tive que me virar. Daí eu lembro que, cara, eu não tinha móveis, eu não tinha nada, mas então eu encontrei um local para mim poder começar a morar.
Então fui morando sozinho e isso aconteceu com o quê? Cara, aconteceu muita coisa, eu não tenho a linha do tempo cronológica perfeitamente, porque depois eu fui pro exército, depois eu virei militar, sabe? Aconteceu várias coisas, mas eu já moro sozinho já há alguns anos, estou com 27 anos, mas já tem mais de 10 anos que eu já não moro, digamos que na dependência com os meus pais. E os últimos 6 anos, 7 anos, cara, eu aprendi bastante coisa morando sozinho. E é um período bem importante, que se não fosse o chute na bunda que eu tomei do meu pai naquela época, provavelmente eu não teria chegado onde eu estou chegando hoje. E que, sim, talvez poderia até ter sido melhor, porque eu poderia ter me organizado melhor, teria um suporte emocional, familiar ali da família, para poder... Cara, eu não tinha nada, irmão, eu saí sem nada. Eu lembro que depois, durante um tempo, eu fui para São Paulo para morar na casa de um amigo meu também. Depois eu voltei e não curti, porque São Paulo, capital mesmo, não era minha vibe. Ele falou, cara, vamos fazer muita grana, tal e tudo mais. Só que, cara, não me pegou a ideia, não me pegou mesmo. Então depois eu acabei voltando, teve esse ping-pong, fiquei na casa de um, fiquei na casa de outro. E, cara, teve um tempo que eu fiquei desempregado da minha vida também. Fiquei desempregado e, cara, basicamente jogado, irmão. Passei muitas necessidades, muitas dificuldades. Hoje eu falo isso com uma certa tranquilidade, mas era vergonhoso eu falar isso, sabe? Compartilhar para um amigo como é que estava sendo a minha real situação mesmo. Não era nada fácil. Não foi nada fácil. E eu morei durante quase 4 anos em uma casa lá em Porto Ferreira, com a ajuda de um amigo também, mas eu já morava sozinho, ele me ajudou apenas para conseguir o local. Então eu consegui o local e morei numa casa durante quase 4 anos, foram 4 anos e pouco. Aí depois eu já consegui fazer toda a transação para mim mudar de estado, mudar de cidade, hoje morando aqui em Florianópolis, Santa Catarina, sozinho também. Mas do que eu aprendi os últimos anos, principalmente morando sozinho, é a parte de resiliência, o quão isso me amadureceu. Me amadureceu e me fez criar uma casca grossa, entende? Uma casca grossa de suportar as coisas, de suportar os processos e de persistir, de resistir. Muitas das coisas que eu passei, eu vejo que eu poderia não ter passado por conta de uma falta de habilidade emocional ali, que eu poderia ter não passado por algumas situações que foram desnecessárias, por falta de inteligência, maturidade mesmo da minha parte, era mais moleque. Então hoje já mais velho, 27 anos também, você acaba tendo um senso crítico maior, você sabe que algumas escolhas, as consequências passam a ter um peso diferente de quando você era criança e adolescente. Eu vejo que isso é muito importante. Mas eu agradeço muito ao meu pai, cara, eu agradeço muito ele, eu tenho um bom relacionamento com meu pai, a gente conversa, irmão, tá tudo bem mesmo, mas se não fosse esse chute na bunda, esse pé na bunda para que eu saísse de casa, como é comum nas outras culturas, como por exemplo, nos Estados Unidos, parte da Europa, bastante jovens assim, quando começam a quase chegar na casa dos seus 15 anos, eles saem de casa. E a gente vê esse tardio sair de casa como está acontecendo nos dias de hoje. E sabe, mesmo que eu passei por vários BOs, por várias dificuldades, irmão, eu já cheguei a passar necessidade de não ter o que comer em casa, irmão. E um ou outro amigo meu muito próximo que eu compartilhava essa realidade me ajudava, irmão. Então eu passei por umas coisas que foram bem pesadas, cara, foram bem puxadas mesmo. Mas eu agradeço muito porque hoje, já morando sozinho, já tendo uma certa independência, fazendo as minhas coisas, eu tô muito mais feliz, cara. Hoje eu tenho uma autonomia muito melhor, hoje eu resolvo minhas coisas muito mais com facilidade. Benefício de você morar sozinho, cara, de você sair de casa sem nenhuma preocupação, você não dá satisfação para ninguém da sua vida, é você por você mesmo, você precisa fazer a sua comida, você precisa lavar a sua louça, lavar a sua roupa, deixar a sua casa limpa, organizada, ter os mantimentos, ir ao mercado, cara, pagar as suas contas, energia, água, internet, aluguel. E é bom isso, essa autonomia, sabe? Então isso me amadureceu muito, hoje eu sou muito feliz por conta disso. Mas, novamente, cara, na época não foi fácil. Eu vou me lembrando e conforme eu vou me lembrando, eu vou falando aqui pra você. Mas eu passei por diversas dificuldades, cara. Diversas dificuldades mesmo, porque
eu tinha uma dificuldade antes também de permanecer em emprego. Eu ficava no emprego, ficava pouco tempo, depois eu ficava vagando aí com o tempo de rescisão que eu recebia, depois eu conseguia um outro emprego, não conseguia me manter, não conseguia me estabelecer, me faltava essa resiliência, então acho que foi uma das coisas que me trouxe muitas dificuldades que eu poderia ter evitado, sabe? Por conta de dinheiro mesmo, por conta de uma habilidade emocional. Mas, cara, vamos lá, se você tá chegando na casa dos seus 20 anos, ou se você já está na casa dos seus 20 até os 30 anos, ou se já passou dos 30 anos, cara, comece... Se você tem um suporte familiar, se você tem um suporte da sua família ali, que você pode sair da sua casa para você morar com uma preparação antes, cara, faça isso, é bem melhor. Eu te garanto que é uma das melhores coisas que você pode experimentar, essa liberdade, liberdade do seu lar, liberdade que é a sua casa, você ter o seu canto, você ter o seu sossego, você ter a sua paz, você faz as suas coisas, você cria ali o seu lar, ali é o seu ambiente, ali é a sua toca, ali é a sua caverna, assim, digamos. Mas é muito bom, cara, morar sozinho. Ah, Alexandre, mas você é solteiro, morar sozinho para privacidade, para fazer bagunça. Não, cara, eu, graças a Deus, eu falo isso com muito orgulho, que eu nunca levei uma mulher na minha casa, porque a minha casa, ela não é um prostíbulo. Os caras, eles têm uma falsa impressão de que morar sozinho é isso. Você vai levar o amigo, vai ser aquela churrascada, você vai levar um monte de mulher, vai... Cara, eu não sei você, mas a minha casa, ela... não é um chiqueiro. Minha casa não é um chiqueiro. Na minha casa eu não levo qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que entra. Cara, graças a Deus eu nunca levei uma mulher na minha casa, cara. Nunca levei mesmo. Então eu fico bem tranquilo com isso. Eu fico bem tranquilo com isso porque, cara, é o meu ambiente ali. É o meu ambiente. Então eu tenho que cuidar desse ambiente porque eu acredito bastante, cara, na energia que as pessoas carregam. E quando nós nos envolvemos com determinado tipo de pessoa e você leva para sua casa, você está levando esse tipo de energia para a sua casa. Isso então é uma coisa bem preocupante, você deve estar atento com isso. Nossa, falando aqui agora, eu comecei o vídeo, eu nem vi o enquadro, como é que tá, cara? Eu nem vi, mas vamos lá, eu acho que deve estar bom aqui o enquadro. Mas vamos lá, algumas... coisas que acontecem por conta de você morar sozinho. Como você passa mais tempo sozinho, porque é você por você mesmo, os primeiros anos você vai enfrentar uma grande dificuldade com solidão, cara, sabe? Sim, a gente romantiza a solitude, o ato de você morar sozinho, que é maravilhoso. Sim, é muito bom, você tem a sua autonomia, você faz as suas coisas, mas, cara... principalmente para o homem, se você não tem uma mulher, uma companhia ali e tudo mais... Cara, faz uma diferença em tanto você ter uma companhia no seu lar, cara. Se você já mora sozinho e que você rapidamente já conseguiu, parabéns pra você. Aproveite essa pessoa, cara, desfrute mesmo, seja honesto com ela, se case com essa pessoa, se é a pessoa da sua vida, se é a mulher da sua vida. Mas você acaba passando algumas dificuldades, cara, porque é solidão, irmão, sabe? Por mais que você use o tempo como solitude, para você, nossa, tenho mais tempo para fazer minhas coisas, para me cuidar, e de fato é uma verdade, mas... Nossa, olha só, um pássaro com peixe na boca, legal. Então, por mais que você, nossa, você tem bastante tempo livre para você poder fazer as suas coisas, como eu fazia também, eu investia boa parte do meu tempo fazendo as minhas coisas, cara, uma hora de tanto ficar sozinho cansa. A solidão, ela dá uma cansada. E se você não toma cuidado, você acaba se perdendo, entrando numa depressão, numa ansiedade, crise de pânico, essas coisas, como não foi o meu caso, graças a Deus. Por quê? Porque o que sempre me salvou foi a atividade física, então eu sempre tinha as minhas válvulas de escape do bem. Eu não consumo bebida, não consumo droga, cigarro, qualquer outra coisa, apenas... A única coisa que eu tinha ali, cara, que mantinha o meu emocional ali saudável em dia era a atividade física. Então, porra, atividade física ela foi um processo muito importante na minha vida, os últimos anos morando sozinho, porque a sua cabeça tá bem, você tá se exercitando, você está em movimento, então isso é muito bom. Então, se você vai morar sozinho, cara... cuida da sua saúde mental, cara. Cuida da sua saúde mental, do seu intelecto, do seu psicológico, porque o cara que tem cabeça fraca, irmão, cara,
sei lá, se ele não passa por esses anos assim de dificuldade, os 2 primeiros anos ali, esse processo de solitude que vai exigir muito de você resiliência, que se você não tem, vai construir bastante, cara, o cara não aguenta não, o cara não suporta. Morar sozinho não é para qualquer um, mas para o homem é extremamente importante. O homem precisa sair da casa dos pais, ele precisa adquirir a autonomia dele, sabe, fazer as coisas da vida dele, que é extremamente importante. Eu sou muito feliz, cara, querendo ou não, sou muito feliz, pô, não tem nem o que dizer, porque o clima também de hoje meio que parece que acaba não trazendo essa vibe, né? Tá chovendo aqui, tá nublado, mas tá maravilhoso. Depois eu vou fazer um giro aqui pra você, vou mostrar como é que tá. Mas, cara, morar sozinho é isso. Morar sozinho é você pagar as suas contas, você fazer as suas coisas, você cuidar do seu lar, cuidar do seu ambiente, é você por você mesmo, você não tem mais ajudinha de papai, ajudinha de mamãe, como eu te disse. Cada um tem uma experiência. Minha experiência, ela provavelmente vai ser bem diferente da sua. Eu tomei uns boxes aí da vida, uns tapas da vida, uns nocautes da vida, mas que não me deixaram na lona. Eu me levantei e me tornou hoje muito mais forte. Hoje não é qualquer coisinha que me abala, não é qualquer coisinha que me chateia, não é qualquer coisinha que me tira do sério. Então você desenvolve isso, mas leva anos. Não vai ser da noite pro dia. Essa bagagem emocional, essa estrutura emocional que eu vejo que a minha é um pouco acima da média. Cara, eu não reclamo de quase nada, eu sou um cara que eu busco fazer por mim mesmo, eu tenho uma independência, uma autonomia muito forte, eu busco aprender o quanto antes de coisa para mim não ficar nas mãos dependente de pessoas ou de qualquer outra coisa. Eu lido muito bem com o tempo em solitude, com o tempo de ócio, com o tempo de tédio, fazer sozinho. Eu não preciso de fugas, eu não preciso de escapes para que eu fuja da realidade. Eu amo a realidade porque é a realidade que me faz me manter presente no aqui e no agora, então isso me traz uma resiliência que eu estou passando aqui para você. Não tem script, não tem roteiro, não tem nada, irmão. Apenas é eu com você mesmo, olhando bem no fundinho dos seus olhos, contando aqui minha experiência. Então é uma resiliência que não é fajuta, não é algo fake, é algo real, que foi construído, pelo menos assim no meu modo, foi um pouco mais na dor, foi um pouco mais no sofrimento. Mas que se não fosse assim, novamente eu não estaria me tornando o homem que eu estou me tornando, mais resiliente, mais forte, mais inabalável, mais firme, que não é qualquer coisinha que vai me abalar. Então, cara, morar sozinho torna você um homem muito mais forte, as pessoas sentem isso. Mas são coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de eu ir morar sozinho, de como que era. Eu acho que eu vivia no meu mundinho, no meu arco-íris, eu era adolescente, já adulto já, né, cara? 15 anos ali, pô, eu já tinha uma compreensão da vida, já tinha passado por algumas experiências, já tinha arriscado algumas coisas. Então, cara, sabe, aconteceu muita coisa. Como eu te falei, eu gostaria muito que fosse um vídeo maravilhoso de que, nossa, de uma estratégia, um planejamento, de como que você vai morar sozinho. Não, eu apenas posso te falar como que foi a minha experiência. Você pode usar ela da melhor maneira possível para você e que você, cara, faça melhor, cara, faça melhor mesmo. Eu fiz o melhor com o que me tinha disponível, mediante a mentalidade, os recursos que eu tinha naquele momento, então eu fiz o meu melhor. Fiz o melhor que eu tinha, com certeza poderia ter sido melhor ainda, mas estou feliz. Tô feliz mesmo, cara, feliz mesmo, porque hoje eu busco atrás das minhas coisas, eu aproveito melhor o meu tempo, eu sei desfrutar da minha companhia. Eu sou um cara que, graças a Deus, cara, como eu te falei, nunca coloquei uma mulher na minha casa, por conta de que se não fosse a minha namorada, se não for uma mulher que, caramba, cara, eu quero construir uma coisa bacana com essa pessoa, eu vou fazer da minha casa um prostíbulo. É um lugar ali, uma casa de programa? Não, cara, minha casa ela é muito sagrada, é um ambiente limpo, é um ambiente puro, é onde eu durmo, é onde eu faço as minhas alimentações, é onde eu estudo, é onde eu trabalho, é onde eu... Cara, minha casa, ela não é qualquer pessoa que vai entrar ali, eu seleciono muito bem quem vai na minha casa, então nós precisamos ter esse filtro. Cuidado com quem vai entrar na sua casa, cuidado com quem você vai levar lá, cuidado com quem você convida, enfim, cara, porque isso vai refletir. Depois na sua própria vida você sente os impactos disso, você vai sentir os impactos disso e você vai, Alexandre, mas eu não acredito nisso, então tá tudo bem, cara, tá tudo certo.
Se cada pessoa você acha que tem a mesma vibe, tem a mesma frequência, é do bem, que todas são iguais, então tudo bem pra você, cara. Eu não enxergo dessa forma. Então tem que tomar muito cuidado. Olha só essa sequência de pássaros passando aqui agora, ó. 5 gaivotas. Isso é maravilhoso da ilha, né? Por mais que tá chovendo, tá nublado, aqui o clima ele é meio instável mesmo, mas tem dia que faz mais sol, tem semanas aí que quase nem chove, mas de vez em quando pega para fazer aquele climinha ali nublado, chuviscando, então a ilha também ela é bem forte. Moro na Ilha da Magia, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E tô muito feliz, cara. Minha vida deu um salto do ano passado pra cá. Tô morando aqui nesse lugar maravilhoso, essa ilha, conhecendo as praias, os lugares e morando sozinho, cara. Morando sozinho, eu ainda não estou casado. Creio que até antes dos 30 eu já estarei conhecendo uma pessoa bem bacana aí, então eu pretendo me casar, quero me tornar pai. Então é apenas parte do processo para que quando uma pessoa chegar, olha só o impacto que tem quando você mora sozinho antes também agora. Eu creio que quando eu passar a conviver com uma mulher, ter uma mulher no meu lar, ter uma mulher na minha casa, o desfrute junto com ela vai ser totalmente diferente, porque eu sei o que é passar anos estando sozinho. E sim, mesmo estando com uma pessoa, a gente tem nossos momentos que a gente quer estar sozinho, lembrando que, cara, agora tem uma pessoa na minha vida, a gente sabe que o quesito de privacidade fica quase que zero, quase que não existe mais. Mas eu acredito que isso, hoje eu consigo valorizar muito mais quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com as pessoas, pelo devido tempo que você passa sozinho. Essa é uma das lições que você acaba aprendendo por conta de você morar sozinho. Se você quiser aprender, né? Porque a vida ela está nos apresentando lições o tempo todo, basta a gente acatar ou não, a vida está me ensinando coisa todos os dias, a todos os momentos, então se eu aprender com aquela fase, com aquilo que ela está me ensinando, ótimo, vou aprender, vou ter um ótimo aprendizado, bons resultados, ótimos frutos e então passo para a próxima fase. Beleza, se não quiser aprender, quiser permanecer, ela fica repetindo. Então a vida ela funciona dessa forma. Se a gente não tem como eu estar no primeiro degrau, eu querer estar no 10º degrau em um salto só. Isso não existe. Então acredito que a vida ela acaba fazendo isso com a gente. Você viu o pássaro que passou aqui agora? Mas estou animado. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre que eu fiquei 3 dias sem gravar direto, né, no formato de horizontal, uma coisa que não vai acontecer, mas vou me esforçar, mas porque tava chovendo bastante, cara, eu não tava nem conseguindo sair de casa. Agora que pode ver que tá chuviscando um pouquinho, mas tava chovendo forte, então não tava conseguindo sair de casa, só para ir pro trabalho, pra academia, mas gravar ao ar livre, que é o que eu gosto, não estava acontecendo, porque gravar, cara, fora de casa pra mim tem um significado muito diferente, muito bom mesmo, eu amo gravar ao ar livre. Saber que eu saí de casa ali, tô em movimento, tô em contato aqui com a natureza, com os pássaros, com o mar aqui. Cara, o som das ondas, é maravilhoso isso, eu amo isso demais. Me faz muito mais sentido. E um abraço, espero que você tenha gostado desses vídeos. Se você está prestes a morar sozinho, faz sim, cara, faz sim, é bom. Tem altos e baixos, são dias e dias, são momentos e momentos, e a vida é isso, irmão. A vida não é um mar de rosas, já diria o Rock Balboa, né? O mundo, é muito legal esse discurso do filme, né? Um abraço, curta esse vídeo, cara, dá uma moral, compartilha, se inscreva, deixa um comentário aí que eu vou ler os comentários, eu sempre leio todos os comentários, dos vídeos em vertical, dos vídeos em shorts, então eu tô sempre lendo. Um abraço, até mais.